Nós estamos em um momento muito especial. As pessoas dizem que o ano só começa depois do carnaval, né? Pois o nosso já começou e a gente quer saber se o de vocês só vai começar depois da Páscoa. Porque se for, a gente tem um convite mais do que especial para vocês. Nós estamos com o nosso Reviver 2024, agora aberto para todos os nossos seguidores. É um projeto que surgiu em 2023 e ele foi inicialmente feito apenas com os nossos alunos e os nossos veteranos de mentoria, que foi uma forma de agradecer pelo trabalho que a gente desenvolveu nos anos anteriores e deu tão certo, né, Gustavo, que o pessoal pediu para a gente retornar e a gente decidiu fazer isso aberto para todos vocês, agora como sendo um dos nossos produtos. Vamos explicar um pouco. Vamos. Essa jornada, a gente via que surgiam muitos subtemas dentro das constelações e também dentro dos bate-papos que a gente tinha, né, com os alunos, com o pessoal que participava das quartas-feiras. A gente começou a imaginar como juntar tudo isso num produto. E aí começou a tomar forma exatamente um movimento que abrangesse basicamente a vida toda. Só isso. Só isso. Desde o início ao fim, todas as temáticas que são relevantes, e a gente foi indo, foi vendo o que encaixava mais, o que encaixava um pouco menos, e a gente mesclou dentro da temática tanto esse olhar do familiar, que é o mais tradicional das constelações, como esse lado mais profissional e de empresas. E a partir daí a gente começou a fermentar e aí formatar e chegamos no ciclo Reviver. Basicamente, um compilado de movimentos sistêmicos, onde a gente vai abordar esses aspectos desde o nascimento, abordando as questões da infância, passando pela vida adulta e chegando na maturidade. Tem um total programado para essa segunda leva de 15 encontros, sendo 5 para cada um desses blocos. 5 temáticas com infância, 5 temáticas de vida adulta e mais 5 para maturidade. E, pessoal, quem já participou do primeiro movimento, vai nos acenando, e vai chegar um momento que, se vocês puderem, a gente vai trazer os relatos de vocês também. Para o pessoal, para o público geral, ter um pouco ter um pouco mais da noção de como é a experiência em si de estar participando do movimento sistêmico. Isso. E ele, gente, é um movimento onde nós buscamos a postura do adulto. Nós temos, nos nossos grupos, observado que existe aquele movimento que nos leva a um autoconhecimento. Nós buscamos um autoconhecimento, e esse autoconhecimento ele vem através de tantas constelações e de tantos trabalhos sistêmicos que nós fazemos. Então, o grande desafio do Reviver é como é que eu olho para fases da minha vida hoje com a nova consciência que eu tenho, deste lugar que eu estou. Será que eu ainda olho com julgamentos? Será que eu ainda olho com esperanças, com sonhos? Será que eu ainda estou esperando algo? Ou será que realmente alguma coisa mudou depois de tantos movimentos? Então, o nosso encontro ele será semanal e ele inicia na segunda-feira que vem, dia 1º de abril, e ele vai até mais ou menos julho, não é isso, Gustavo? Toda segunda-feira, às 9 horas. Toda segunda, a partir das 9, e a gente vai até o início do junho, julho, né? Uma previsão. Julho, né? Podendo ter alguns encaixes por conta de feriados e etc., mas a previsão é que o primeiro encontro a gente inicia no 1º de abril e vai até o 8 de julho, fazendo o encontro com a temática final. E quem quer participar, pode participar também de maneira avulsa. A gente vai divulgar a listagem dos temas e a pessoa interessada vai poder ter tanto o ticket avulso como participar dentro só eu comprar um pacote de uma fase ou o pacote total do ciclo. E como uma experiência sistêmica é mais interessante, mas ela pode ter trabalhado, inclusive conosco, já alguma das temáticas, e aí pode dizer, não, isso eu já vi, não preciso revisitar nesse momento. Tem para
todos os gostos, inclusive para poder encaixar com as agendas, né? Que a pessoa pode ter segunda-feira livre, mas daqui a pouco, mais adiante, ela não vai ter. Mas é super tranquilo de entrar em contato com a gente e para ver principalmente quem comprar o pacote completo e precisar faltar algum dos encontros. Tudo se ajusta. O que a gente vai precisar é deixar nessa live, na descrição da live, toda a programação. Vai ser uma carta aos navegantes para convidar para este movimento. Mas, então, vamos esclarecer primeiro uma coisa. Vai ser sempre constelação? Eu sempre vou ser constelado? Porque o que a gente observa no Meta é que para desenvolver um trabalho que traga uma nova consciência, que me traga uma nova postura, eu preciso ter um intervalo de pelo menos 21 dias entre uma constelação e outra. Então, como é que a gente vai conseguir fazer isso se toda segunda-feira a gente vai estar encontrando aqui no Instagram? Simples. Nós vamos trabalhar com movimentos sistêmicos. É muito do que um terapeuta faz quando marca 4 sessões em um mês. A possibilidade de você trabalhar com esses temas de uma forma que tem uma evolução, tem um crescimento, vai trazer um ganho muito grande para essa autodescoberta. Então, primeiro mistério é que não será sempre constelação, Gustavo. Pode trazer algum exemplo do que a gente já fez na temporada passada? Só para o pessoal que viu, sem querer saiu que os encontros são no Instagram, mas não, a gente vai abrir salas no Zoom, parecido com o das quartas-feiras, para fazer os movimentos. Pessoal, não são constelações, até porque a gente vai atender todos que estão presentes. Vão ser movimentos sistêmicos, a gente vai fazer dentro do tema, a gente vai fazer o acolhimento, vai ver os pontos de vista, o que cada um de vocês vai trazer para aquele momento, como é que se relaciona com o assunto, e com as nossas pontuações, a gente vai trazer isso para o campo, eu e o Paulino representando, e mais algum colega disponível, conforme o assunto, e a partir daí a gente faz movimentos sistêmicos. Não é uma constelação completa, e isso é importante de colocar agora, justamente para não dar confusão depois do tipo, nossa, como é que vai dar tempo, como é que constelações com 10 pessoas numa sala, não tem como. São esses movimentos e exercícios coletivos também, que vão propiciar todo esse acesso às camadas sistêmicas também. Tem o mesmo efeito? Não, mas é um efeito diferente e que pode abrir justamente uma visão para mais adiante a pessoa querer constelar e desenvolver mais a fundo cada um deles. A minha experiência que ajuda a enriquecer bastante a visão sistêmica, as percepções, e que dá esse subsídio a mais para quem quer desenvolver e olhar com mais profundidade depois. Então, o nome já diz, eu quero reviver este tema, ou eu quero reviver todo esse ciclo. Então, a gente está dizendo que o reviver é um ciclo de vivências sistêmicas, vivências. E nós estamos separando esse ciclo em 3 etapas. A primeira etapa, que começa segunda-feira, é um olhar para a infância. Dentro deste olhar para a infância, nós teremos 5 encontros. Vamos trazer, Gustavo, o tema de cada encontro e uma descrição, uma abordagem do que será visto nesse tema. E uma dúvida que pode surgir não é apenas para consteladores, é para o público geral. E para os consteladores e terapeutas fica um convite com uma camada especial, porque muitas vezes a gente está nessa postura de cuidar muito dos outros e esquece de cuidar da gente. É um momento isso também, é uma forma de você se dar um pouco desse espaço, se permitir essa renovação de olhar com essas experiências. Dentro da fase 1, que é a infância, deixa eu buscar minha cola aqui, primeiro encontro, raízes e renascimento, uma jornada intrauterina. Instigante, Paulinho. A gente tem trazido alguns movimentos que a gente traz. Podemos dar spoiler ou a gente segura um pouco o bastidor?
Eu acho que a gente pode até trazer um spoiler, porque são temas que foram sendo constelados durante esses 3 anos de meta, e a gente compilou todos eles dessa forma de vivência para fazer esse convite de, será que eu preciso constelar esse tema? Então, mesmo que você não tenha participado da vivência, olha a explicação do nosso convite. Dentro do Raízes e Renascimento, a gente está no início da jornada. Então, nós vamos fazer uma visita no período onde a gente está nas constelações intrauterinas. Nós estamos ainda neste movimento ligado à nossa mãe. E o que isso pode possibilitar? A gente pode possibilitar uma experiência única, porque a gente olha para este início de sistema de uma forma em que o nosso pai ainda não era o nosso pai, a nossa mãe não era a nossa mãe, e eles se conheceram. Já constelaram esse tema? É incrível. Nessa primeira fase, a gente vai trazer este movimento, porque nessa primeira fase, nós não tínhamos escolhas. A gente não escolheu nos nossos pais, a gente não escolheu o nosso nome, a gente não escolheu a nossa família, a gente não fez nenhuma das escolhas para a gente estar aqui. Então, o nosso movimento começa com esse tema. É incrível, não é, Gustavo? Sim, já teve até a música. Eu não pedi para nascer, mas nascemos, né? E o que fazer com isso agora? E fica. E esse é só o primeiro encontro, esse instigante, o olhar dos pais antes de serem pais. O movimento com todos. Na outra semana, o tema do encontro será Renascendo, resgatando a essência do sagrado feminino. Sagrado feminino, escutamos falar muito, e realmente é uma vivência, uma reconexão, e não são só as mulheres que se reconectam, como seres humanos, todos nós precisamos acessar e reconectar. E esse reconectar é muito os termos de constelação mesmo, porque a gente tem os movimentos de amor interrompido e outras indicações desse tipo de desencontro nos relacionamentos. E o paterno, ele tem muita profundidade para os sistemas. Ele tem um olhar todo especial e a gente vai atrás dele justamente já na segunda semana, no segundo encontro. Então, nesse movimento, quando a gente acessa essa ancestralidade feminina, a gente já trabalhou uma camada anterior onde diz que eu sou 50% meu pai, eu sou 50% da minha mãe. Então, eu tenho uma camada com ancestralidade que vem do feminino e tem uma camada que vem do masculino. Quando a gente faz esse movimento, a gente completa, percebem que as coisas vão crescendo? Na semana seguinte, a gente vai para a camada do masculino. E o título é Ressignificando o Masculino, honrando a jornada do homem. O que a gente tem visto com essa busca da ancestralidade é que em alguns movimentos o masculino ele foi excluído. Então, como é que a gente trabalha com esse resgate dessa ancestralidade? Percebe que agora na nossa busca a gente vai procurar os 50% deste masculino que já está em nós, em nosso sistema. Então, é uma busca, é um olhar para este movimento. Então, a gente completa essas duas metades da ancestralidade feminina e da ancestralidade masculina. E daí a gente segue, Gustavo. O penúltimo encontro da fase 1 da infância será Raízes Familiares, explorando a ordem e a dinâmica familiar. Agora, a gente já começa a trazer esse olhar para a família de origem. Como é que estava essa família quando a gente chegou nesse sistema? Estava todo mundo ali? Estava faltando? Tem histórias não contadas? O que a gente sabe? O que a gente acha que sabe? O que a gente realmente não fazia ideia? Esse é um resgate que a gente vai olhar e dar lugar para tudo. E esse tudo tem muita gente que não está preparado, que é para tudo de bom e para tudo de ruim. É um movimento importante do acolhimento que se faz na terapia sistêmica,
Porque se a gente não acolhe, a gente não consegue ter o movimento da liberação. A gente fica pendurado na história, a gente não quer receber, e aí, dentro desse prisma, é confusão e limitação para a nossa vida. Porque a família, a gente percebe que existe a família funcional, existe a família disfuncional, e a gente está inserido em qual contexto? A gente não tem um parâmetro para dizer como é a nossa família, pelo menos nessa fase da infância. Até esse momento, a única referência de família que a gente tem é a nossa. Então, a gente não tem essa referência. Então, a gente pode ter, nesse momento, alguns medos, algumas limitações. Isso aqui é o mais difícil, quando o Gustavo diz. A parte ruim é observar que existe um medo, e o medo de ir para a vida pode estar linkado neste momento em onde eu não olhei a minha família de origem. E a partir desse momento, a gente vai conhecer um segundo sistema. A gente vai conhecer esse mundo externo. Percebe como é importante a gente ter essa estrutura da nossa família de origem para a gente ir para esse mundo externo? Porque a gente fecha no quinto encontro com essa parte da pedagogia, educando além das limitações, desconstruindo lealdades familiares. Eu vou para um movimento da pedagogia conhecer famílias que são diferentes das minhas. Então, eu levo uma lealdade à minha família de origem e digo, é a minha família que é certa. A estrutura como eu vivo, as coisas que eu tenho são assim. Se você não tem, é porque você não tem uma família estruturada como a minha. Imagina as crianças. Imagina esse movimento das crianças. E esse é um movimento que pode nos levar também para a vida adulta. Entenderam? Primeira fase, infância. 5 encontros completos. Onde a gente começa no período intrauterino e a gente vai para o primeiro movimento longe da nossa família, na escola. E o que vem na sequência, Gustavo? Depois, agora, a criança começou a olhar para fora, a gente vai para a transição e a gente entra na fase 2 da vida adulta. E sendo o primeiro encontro chamado atualmente de Olá Mundo, adolescente interior, sonhos, aprendizados e escolhas. E muita gente já está acostumado com a expressão criança interior, mas e o adolescente interior? O que ele faz a vida? Não é criança, não é adulto, mas influencia, é influenciado pelo sistema, ele capta o que está acontecendo, ele também pode sintonizar e fazer toda aquela questão que vocês ouvem falar de como é que as constelações, que a pessoa sintoniza com um drama, acontecimento passado, e o adolescente está numa fase de decisões. E para onde é que ele vai se ele está preso com algo para trás? A gente inicia a fase adulta com esse olhar para esse adolescente. Qual é a função dele sistemicamente, no que ele nos ajuda a ter essa caminhada, e tem muito resgate se ele ficou preso lá atrás, não podendo usar a energia dele para ir para o mundo. Percebem esse movimento? Nós trabalhamos tanto com a criança interior, ressignificando esse lugar da criança interior, que a gente te faz um convite agora para trabalhar com esse adolescente. Foi no período da adolescência em que a gente foi buscar grupos, onde a gente foi aprender uma nova língua, foi praticar esporte, foi começar a aprender a lidar com dinheiro. Então, é muito importante que a gente siga olhando agora para esse adolescente interior. Uma das coisas que a gente viu na pandemia, fazendo só um recorte para ilustrar, é que muitas pessoas que ficaram afastadas das suas atividades começaram a desenvolver tarefas que faziam no período da infância ou no período da adolescência. Olha onde é que a gente foi buscar um conforto, em atividades que nós fazíamos nesse período. E isso vai de encontro a uma pergunta da Débora. Gratidão, Débora. As pessoas que não entendem sobre este movimento sistêmico, não sabem nada sobre constelação, mas que têm curiosidade de conhecer. Elas podem participar? Sim. Este é um movimento que nós estamos fazendo para os buscadores de um autoconhecimento. Eu preciso
encontrar o meu lugar no sistema. Eu preciso encontrar alguma explicação por que eu sou tão diferente desse grupo familiar que eu pertenço. Por que eu sou tão diferente se eu nasci? Muitas vezes a gente tem gêmeos, né, Gustavo? Nasceram do mesmo pai e da mesma mãe e eles trazem comportamentos diferentes. A partir daí, a gente vai olhar quais foram os traumas, quais foram os momentos difíceis que aconteceram na juventude ou aconteceram na adolescência. Gratidão pela pergunta, Débora. Vamos seguir com a vida adulta. E totalmente um movimento aberto a curiosos, inclusive porque pode experimentar e vir em um encontro para ver como é que é um trabalho sistêmico. Posso dar de presente? Sim, vale presente, fica bem à vontade. A gente, quanto mais distribuir e divulgar, para nós está ótimo. Porque é sempre uma grande experiência, né, o movimento sistêmico. A gente, é o que a gente fala com vocês nas quartas, a gente aprende recebendo, aprende assistindo, aprende representando, é sempre aprendizado, as referências, as experiências que surgem. É muito da troca humana de experiência, no fim das contas, né? Um viés bem terapêutico. Bem terapêutico esse movimento. Por isso ele vai ser semanal. Por isso a gente vai estar trabalhando camadas. E a gente vai estar trabalhando com o que aconteceu de uma semana para outra. O que você já consegue acessar com esses movimentos que nós fizemos de uma semana para outra. No final, a gente vai trazer preço, vai trazer aonde comprar, vai trazer essas informações todas. Tá? O que a gente tem no segundo encontro? A gente já trabalhou, então, com adolescente. Agora a gente vai para onde? A transição, e o segundo encontro da vida adulta, que é a segunda fase, será uma nova relação com o dinheiro, equilíbrio e merecimento. Por que uma nova relação? Porque a gente está saindo de um olhar da criança que ganha dinheiro para começando a olhar um novo olhar que é o fazer o dinheiro. Não tem mais mesada, não tem mais ganhar presente, agora já começa essa transição de responsabilidade. E como é que a gente lida com esse equilíbrio? O que a gente ganhava e não ganha mais, isso pesa? Eu merecia mais, merecia menos? E aqui entra também, junto, começa um pouco desse olhar para esse financeiro, e em muitos sistemas tem uma relação totalmente desequilibrada. Às vezes numa camada mais externa e outras como consequência de um desequilíbrio das relações entre o masculino e o feminino, com muita restrição de um lado ou do outro. E nesse movimento a gente consegue ver os nossos filhos, 25, 35, 45 anos, ainda em casa, ainda dependendo daquela mesada que já deveria ter sido finalizada no período da adolescência. Trabalhamos essa nova relação com o dinheiro, agora a gente vai falar sobre o trabalho. Parafraseando Bert Hellinger, meu trabalho, minha vida, mas a gente vai trazer as lealdades e liberações familiares. Será que a escolha profissional tem camadas que a gente pode ver no familiar, Gustavo? Será que eu escolho a minha profissão baseado no meu sistema? O que é que a constelação tem mostrado para a gente? A gente fica muito enroscado profissionalmente. Às vezes acontece de ser um impulso negativo. A família não queria que a pessoa fosse para determinada área e não, eu vou justamente para provar que a pessoa se dá bem no trabalho. Mas pode chegar um momento que ela já queria experimentar outras coisas. Mas no inconsciente dela surge essa questão, não, mas e se eu trocar agora, eu posso, não posso, eu vou estar me traindo, eu vou estar fazendo o que o meu sistema queria antes, que ele não queria que eu fosse para cá. O pessoal tem muita camada, o pessoal traz muitas questões que a gente vê que não é da pessoa. Era uma coisa contra ou a favor do sistema que já vinha de reflexo de liberações e restrições que o sistema tinha. É como se a gente entrasse no meio de uma queda de dominó e a gente é levado junto. E a partir daí a gente devolve nesse movimento um pouco mais da liberdade da pessoa querer continuar fazendo o que ela gosta ou trocar
mas sem ficar preso a questões do passado, trazendo o adulto dela para poder dizer, olha, eu entendi que não começou bem, mas me dei bem, gostei dessa profissão, ou então fiz isso a vida inteira, porque a minha família achou que era certo e agora está na hora de começar a me despedir. Por isso que tem esse subtítulo, lealdades e liberações familiares. Vê muito isso no familiar. Uma família onde todos são médicos, todos são professores, todos são militares, policiais, onde os filhos vão para uma vida religiosa. Quando algum deles quer fazer algo diferente, o sistema diz, epa, peraí, aqui a gente é assim. E com este movimento, a gente pode inverter essa ordem aqui, Gustavo, porque eu acho que está fazendo mais sentido a gente trabalhar com um retrato de família, meu lugar na família atual. A gente vai para um movimento de acolher aquela pessoa que hoje não está mais na sua família de origem, formou a sua família, conheceu alguém, fez o movimento, né, as juras de amor, as promessas, e foi para este movimento de quer casar comigo. E dentro deste movimento, lembra que a gente visitou como foi a nossa gestação? Agora, será que faz sentido a gente olhar para a gestação dos nossos filhos? E como é que a gente olha para os casais que não tiveram filhos? Como é que essa relação dessa família atual se mantém para este casal que não teve filho? Por formas biológicas ou por escolhas, mas tudo isso a gente vai tratar neste movimento. Esse dia, esse encontro promete, Paulino, porque ele parece que vai trazer um tempero muito de diagnóstico, porque a base do movimento, né, que a gente faz as constelações, é ver onde é que estão as pessoas, como é que elas estão organizadas. Primeiro, se está todo mundo ali, se não tem inclusão. Depois, todo mundo tem o seu lugar, se estão no lugar certo. E depois de estar no lugar certo, se as trocas ali elas estão equilibradas. E um retrato de família é quase um raio-x para a gente olhar, fiz esse movimento, entendi, e depois vou ter que constelar para sedimentar bem esse retrato aqui, que achei que estava tão certo, parecia tão bonito estar daquela forma, mas na prática, de alguma maneira, está gerando dor, está gerando restrição, e, como dito anteriormente, o que a gente busca dar para os clientes e para quem entra no movimento sistêmico, né, é um empoderamento e liberação, para poder fazer com aval ou sem aval da família, claro que com um olhar carinhoso, com bênção, etc., é muito melhor. Mas se a pessoa precisar ir para seguir e viver a vida dela, ela vai. E a gente ajuda com isso. E a gente acolhe. Bem, a gente tem mais uma mensagem aqui, mais consciência, mais vida. Achou muito bom esse tema. E a Débora colocou incrível visão desses movimentos. Vai ser muito profundo. Vai. Porque depois que a gente trabalhar com este movimento, e já que a gente trabalhou com retrato de família, a gente vem para aquela cena em algum momento que as fotos são rasgadas. Nós vamos trabalhar com laços, despedidas e novos começos, explorando os ciclos dos relacionamentos. O que a gente vai embarcar aí, Gustavo, neste movimento? O título do último encontro da fase adulta é o maior por enquanto, né? Despedidas e novos começos. Muita gente chega pedindo uma constelação porque está com um problema na área amorosa. Aí a gente começa a ver que a pessoa, no campo, com as representações, a pessoa já não está olhando para frente, ela está olhando para trás. E esse olhar para trás é todo o problema, porque há uma pendência de querer alguma coisa ainda que não chegou no parceiro anterior, e aí a gente não consegue estar pleno no relacionamento atual. Como é que a gente sai dessa enrascada? A constelação ela vem com uma ferramenta muito boa porque ela tem essa questão da representatividade. A gente pode falar o que não foi dito, a gente pode solicitar o que não nos foi, por algum momento não nos foi dado a oportunidade, e a partir daí a gente entende essas outras camadas, e principalmente que toda relação ela é pautada por ser 50 a 50. 50% do que deu certo eu assumo, 50% do que deu errado tem que assumir também.
E aí a gente ativa esse adulto para ter esse novo olhar dos relacionamentos e deixar tudo no seu lugar para poder se liberar novamente para ir adiante. E a gente já viu de tudo. A gente já viu aquele casal que atribuiu os 100% que deu certo da minha parte e os 100% que deu errado da sua parte. E não é assim. A Quem gente nunca? já viu casamentos que já não existem há anos e alguém ainda leva o sobrenome deste casamento e não consegue ir para uma outra vida. Percebem como tem essa questão dos laços que são formados e eles estão seguindo durante muito tempo e é necessário a gente ter um olhar para ele? Percebe que a gente precisa, muitas vezes, sair desse encontro e já marcar uma constelação para fazer o divórcio sistêmico. A nossa intenção, gente, é despertar em vocês um movimento que leve para essa liberação. Então, qualquer um desses temas podem ser constelados. Eles vieram, na verdade, de constelações que nós fizemos e que foi de muita ajuda para o nosso cliente. E agora a gente chega no período da maturidade, Gustavo. Terceira fase, terceira etapa do nosso reviver, chega na maturidade. Ai, Paulino, mas eu não tenho idade para isso. Como é que eu vou fazer essa etapa? Faz essa etapa também, porque a gente vai acessar o seu sistema. E a partir daí você vai ter um contato tanto da sua parte como a experiência da sua ancestralidade e já vai, no mínimo, te preparar um pouco, vai te dar mais conhecimento sistêmico para ter um olhar diferente para a jornada que está vindo logo aí. E o primeiro encontro, a terceira fase, denominado por enquanto de caminhando entre emoções e razões, a jornada da maturidade. Foi A gente se acha incrível. sempre muito equilibrado, né, Paulino? Só que Foi não. incrível esse movimento, foi incrível. Porque eu lembro que a gente trouxe, a gente dividiu bem a turma entre quem age com emoção e quem age com razão. E o que é que a gente fez? A gente convidou as pessoas para fazer um movimento de trazer uma emoção através de uma imagem e fazer com que ela haja com a razão. E o que a gente viu desse movimento é que, mesmo que a gente procure disfarçar, a primeira coisa que nos toca é a emoção. Ela pode vir de um arrepio, mas ela também pode vir de uma paralisação. Ela pode chegar e nos levar para a vida, ou ela pode chegar e nos congelar e fazer com que a gente não vá para a vida. Então, para a gente ir para essa jornada da maturidade, a gente precisa equilibrar razão e emoção nas nossas relações, na nossa vida. É incrível este movimento. E o equilibrar, pessoal, não é 50%, que nem a gente falou nos relacionamentos, mas é sim ter a percepção que a gente tem essas duas energias e que elas vão ter o seu lugar, o seu tempero na vida de cada um. Porque muita gente tem, ai, eu sou muito emocional, e tipo, nossa, penso demais, e aí então acontece tal coisa. O quanto disso é de você e o quanto disso é uma pirueta sistêmica. Você está sendo leal, está reverenciando alguém no sistema, está assim porque meu pai é assim, porque minha mãe é assim, porque não sei o quê. Quanto de justificativa tem por trás disso que está tirando justamente a liberdade de ser um pouco mais como você é, de se expressar como você gostaria. Tudo isso nesse primeiro encontro da terceira fase. E o Percebe? segundo encontro, Mas, pode Gustavo, vir. vocês conseguem perceber o quanto é importante a gente ir para a maturidade com essas emoções e razões alinhadas? A gente trabalhou família de origem, trabalhou família atual, trabalhou o ir para a vida, né? O trabalho, o dinheiro, as relações, e a gente ainda está agindo mais por uma razão do que por uma emoção, ou mais com emoção do que com uma razão. Percebem o quanto é importante este movimento? Porque é no momento da maturidade que a gente também vai enfrentar algo muito difícil, que é o nosso segundo tema nessa etapa: saúde e doença.
explorando as dinâmicas familiares. Mas como assim doença está relacionado à dinâmica familiar? E pode, pessoal. Vocês veem pelo avanço da psicossomática, epigenética, muitas doenças têm camadas extras que não são apenas o lado biológico. E é justamente um olhar para o que pode ter de sistêmico para as doenças do nosso sistema que a gente explora esse segundo encontro. Algumas pessoas têm destinos muito difíceis convivendo com uma doença, alguma comorbidade. Tem gente que tem histórico de falecimentos na família e às vezes começa a ter esse ar de, para pertencer a essa família, tem que acontecer tal coisa. Chega na idade X, a pessoa tem um troço na cabeça. Chega na idade Y e prepara que do coração desse ano aí é difícil de passar. Tem olhar, tem lealdade e pode ser um movimento de muita libertação. Em direção a quê? Em direção justamente a essa liberdade de poder ter saúde. Como é que eu vou ser o único da minha família que não infarta quando chega perto da idade X ou que não desenvolve câncer Y, câncer X? Pessoal, nós tivemos muita culpa envolvida na hora da saúde. E a gente não percebe. Nós tivemos clientes que desenvolviam um medo por chegar numa certa idade, porque a mãe faleceu nessa idade, o pai faleceu nessa idade. Coisas incríveis, assim, fora do normal, acontecem naquele sistema em um determinado período do ano. A gente vai tratar tudo aqui. E quando a gente trata sobre esse movimento, dentro da mentoria, a gente trabalha também com um olhar para a morte. Aqui no movimento, como é que esse movimento de olhar para a morte vai ser, Gustavo? A gente aborda ele dentro da dinâmica do terceiro encontro, denominado Honrando o Luto, Celebrando a Vida. Percebam, pessoal, que a fase da maturidade, a gente já tem esse entendimento de enxergar os dois lados dessa moeda, desses caminhos. A gente começou com razão e emoção, passando por saúde e doença, e agora a gente está com esse olhar para o luto e para a vida. Por que honrar o luto? Como assim? Ai, agora a morte é boa? Não, a morte, ela chega chegando. Não é boa nem ruim por si só. A grande questão, assim como todos os ciclos, é que a gente pode estar preso em um looping. A gente precisa dar esse lugar, ter a profundidade dessa ausência, dessa morte, para poder voltar a olhar não para a hora da morte, no caso uma morte específica, tradicional, assim, né? Mas sim um olhar para a vida, do que a gente teve com as pessoas, o que a gente aprendeu com elas, para ter essa saudade e não sofrer pela pessoa. No campo, quando a gente traz, se tem alguém nesse sofrimento, no luto, a representação do falecido vai dizer assim, cara, você não está me ajudando em nada e, tipo assim, ainda me deixa triste. Não vai viver, não vai aproveitar. Essa é a recorrência que a gente tem nas constelações. Agora, você está liberado para celebrar a vida? Mesmo com toda uma camada de destinos difíceis na sua família, às vezes a pessoa não pode. A gente encontrou clientes que estavam num ponto onde a família não se reunia mais no Natal. Elas se encontravam apenas no funeral de alguém. Era o momento em que a família se reunia. Olha o olhar para a morte dentro desse movimento. Então, quem é que olha para a vida, né? Quem é que olha para essa renovação? Nessa sequência, a gente vai para o penúltimo tema, que seria Caminho do Legado, construindo pontes para o futuro. Aqui a gente vai olhar para os filhos, os nossos filhos. E a gente vai olhar para os nossos filhos depois que a gente trabalhou todas essas lealdades que nós tivemos com o nosso sistema, para que a gente possa entender, será que o meu filho está encaminhado? Será que eu ainda tenho camadas que preciso trabalhar com o meu filho? E como é que eu vou trabalhar com isso? Porque apesar da constelação ser algo maravilhoso e estar em crescimento, como uma forma terapêutica,
terapêutica, ela está muito longe dessa geração jovem. A geração jovem não está tão ligada assim com esses movimentos de autoconhecimento e, através desse encontro, a gente vai poder olhar para essas pontes que serão construídas para o futuro. A vida chegou até os nossos filhos e a vida precisa seguir com esse fluxo, com essa força que veio lá dos nossos ancestrais e chegou até eles. Percebem o quanto é importante fazer com que eles, de uma forma livre, olhem para a vida? Temos interação, Gustavo. Temos e atentem para o termo caminhos. Não é a gente que dá a vida para os filhos. Ela já veio, já chegou até nós através dos pais, através de nós, seguiu adiante e vai seguir seguindo. E aqui a gente tem as liberações muito na questão das expectativas. O que eu quero que façam, o que não façam, o que deveriam, o que não deveriam. A gente vai trabalhar para fugir dessas armadilhas. E aqui, mensagem da Débora. Um movimento sistêmico, uma luz para que possamos verificar onde estão os traumas em nossas vidas. Essa dinâmica é para que possamos liberar e fazer um olhar profundo? Sim, tanto quem puder participar do conjunto da obra, como de apenas alguma fase ou de movimentos avulsos, tudo isso tem um grande pano de fundo de liberação. A profundidade do olhar vai depender muito do quanto a pessoa já está acostumada com um processo de autoconhecimento, o quanto ela se permite essa renovação de olhar, novas perspectivas, mas antes de qualquer coisa tem muita liberação, sim. A gente trabalha muito para o lado de empoderar o adulto, e ele resgata aquela criança que está machucada, aquele emocional que está fragilizado, faz as fases, traz o adolescente para ter essa energia de volta para as atitudes e escolhas. E, olha, um olhar profundo é uma consequência bem provável de quem participa dos encontros. Olha esse tema que a gente está trazendo. A gente já viu ele lá no Retrato de Família, O Meu Lugar na Família Atual. A gente visitou os nossos filhos naquele momento em que a gente casou, e casou a segunda vez, e teve o filho indo para o casamento. Aqui, a gente também está olhando o nosso filho como adulto. E não é com julgamento. Não é que você precisa. É, filho, me fala. O que ainda está acontecendo? Para onde é que você está olhando que você não está olhando para o futuro, para a tua vida futura, a tua vida profissional? É muitas vezes nesse movimento que a gente vê os nossos filhos tomando as mesmas decisões que nós tomamos com a mesma idade que ele tem. É um movimento muito profundo, sabe? E o filho, por muitas vezes, que diz que eu não sou você, eu não quero ser você, sistemicamente ele começa a repetir toda a história de alguém do sistema, olhando este lugar do outro e não o lugar dele no sistema. Para a gente fechar este movimento, a gente vai para o reencontro com a essência, em busca de novos horizontes. Porque a gente já trabalhou, já contribuiu para o Brasil, para o mundo, para o nosso bairro, para a nossa família. A gente já casou, já separou, já ficou viúvo, já teve doença, já venceu a doença, já entende? Mas e a nossa essência? Nós viemos para essa vida exatamente para assumir que papel? E será que dá tempo de assumir algum papel, Gustavo? Será que eu consigo agora, enfim, fazer uma transição e ir para um movimento que eu realmente quero, que eu realmente me sinto preparado para fazer? Olha, se veio participando de todos os encontros, já vai estar com uma carga de conhecimento e experiência que vai facilitar bastante. O reencontrar a essência, conforme a participação que a pessoa veio tendo ao longo do ciclo, pode ser uma espécie de cereja do bolo no reencontro com a criança interior. Pode ser
um direcionamento, novamente, com mais liberdade para uma mudança de rumo, e essa é a questão dos novos horizontes. E, sim, a partir desse momento, se ela não vai encontrar uma essência, ela não vai conseguir dar esse nome, pelo menos vai ajudar no movimento dela olhar de que isso aqui já não sou eu. A gente tem outro caminho também, de isso aqui eu achei que era, mas não é mais. Então, para onde eu vou? Eu vou em busca. E essa é a questão do movimento, da ação, isso que a gente quer propiciar no encerramento do ciclo. Esse novo olhar, e o horizonte, ele não é uma palavra que está aí à toa, porque o horizonte ele também traz essa questão do fim. E às vezes a gente não quer olhar que todo ciclo ele se encerra, renova, mas também as coisas têm final. E quando a gente fica, de alguma maneira, postergando, alongando, a gente pode estar perdendo exatamente as novas oportunidades. E aí a vida passa e a gente está dando aquela patinada, olha para trás e tem o sentimento de que perdeu aquele tempo, perdeu aquele trem. E o que vai fazer? Não pode deixar a criança exposta. Traz para o adulto e assim, olha, realmente, eu fiz minhas escolhas, eu pensei assim, eu me emocionei assado, e principalmente, tudo isso, a gente procura trazer a pessoa para não ficar presa com questão do sistema, não, mas foi por causa disso, e foi porque assado, foi porque governo, foi porque família, foi porque aquele relacionamento. Não. A gente amadurece esse olhar e vai em busca. Está com a gente, dá tempo. E se você chegou até o final dessa live, agora presencialmente, ou então num futuro breve assistindo a live, entenda, o nosso movimento começa segunda-feira. E a gente pode comprar um acesso, vamos falar de preço, Gustavo. Eu posso comprar um desses temas que eu gostei, mas eu também posso trabalhar todo uma etapa. Eu quero a fase da infância. Não, eu quero a fase da maturidade. Não, eu quero trabalhar a fase adulta. A gente vai ter preços promocionais e, inclusive, a gente vai trabalhar com descontos para constelar. Eu quero constelar esse tema. Eu não quero apenas ter essa vivência. Eu quero constelar esse tema. Só de você falar sobre como vai ser, algo já mexeu, algo já acessa e é algo que eu preciso ver. Como é que vai funcionar o preço, Gustavo? Como se diz aqui no Sul, né? 30 pila o encontro. R$ 30 é o nosso ticket avulso, o ingresso para assistir um encontro. Aí você escolhe, fica meio pré-programado, a gente vai colocar as datas. Né? Se o objetivo é, por exemplo, eu quero a fase 1 da infância, 5 encontros, R$ 150, e aí vem o grande bônus por ter comprado um pacote. Ganha 50% de desconto para fazer uma constelação com a meta. Comprou pacote, 50% de desconto e constela comigo, Paulino, podendo ser tanto no horário das quartas-feiras com o público, como um movimento individual apenas com nós dois. Isso. E quando a gente fala sobre todo o movimento, eu quero todas as etapas, Gustavo. Eu quero a infância, quero vida adulta, quero maturidade. Qual precinho você consegue fazer para a gente? O preço em si não muda. Cada encontro R$ 30, cada grupo 150, o pacote completo 450. Mas entram os bônus. Ganha um ticket de 50% para constelar por fase, ou seja, a pessoa vai com 3 cupons de 50% para constelar conosco, e por ter comprado o pacote completo, a gente dá mais um de bônus. Ou seja, pacote completo, 4 constelações a 50% do preço. E eu nem preciso fazer essas 4 constelações. Do tamanho agora. E assim, a gente nem precisa trabalhar essas 4 temáticas. Eu posso trabalhar 2, idade presente, desconto para 2. Eu posso, entende? Fazer com que as pessoas que estão dentro deste movimento comigo também sejam beneficiadas. Eu posso trazer o meu filho para assistir esta aula, este encontro sobre
a emoção e razão, por exemplo, porque eu acho que ele está muito nesse movimento. E, de repente, em um desses descontos, eu digo, filho, se você quiser constelar, a gente tem um pacote a gente tem um desconto de 50% para este movimento. Então, fica ao seu critério. A gente vai fazer o movimento e aonde nós vamos continuar falando sobre as etapas do reviver dentro do nosso grupo organizacional mesmo. A gente não vai precisar criar um outro grupo particular só para o reviver. A gente quer trocar as experiências deste movimento com quem ainda não teve acesso a ele. Então é dentro desse grupo mesmo, dentro do grupo que é tão acolhedor. Os movimentos serão toda segunda-feira. Mas, Gustavo, e se eu monto um grupo para o sábado, tem como a gente reunir em outro dia, em outro horário? É claro que tem, pessoal, claro que tem. A segunda-feira ela surgiu de uma enquete interna no nosso grupo de WhatsApp da Meta. A gente colocou as opções de segunda, sexta-feira, sábado, e quem ganhou a votação foi exatamente esse dia, esse turno, a segunda pela manhã. A semana vai começar bem sistêmica, né? A cada manhã com Paulinho e Gustavo. Imagina, você vai para a academia, você vai para a caminhada, você viu o nascer do sol, toma o café e vem com o cafezinho para o nosso encontro. Às 9 horas em ponto, gente. A semana fica constelada. A semana fica super equilibrada com esse movimento. E a gente está dizendo isso porque foi exatamente segunda-feira que a gente fez esse movimento com os nossos alunos. E era incrível. O grupo chegava muito motivado para este movimento. Imagina um grupo maior. O quanto a gente pode trazer de motivação. Convite feito. Dúvidas? E, pessoal, em um eventual segundo dia, ele vai seguir a sua própria sequência, tá? A gente tem todas essas fases da segunda-feira, o novo dia também. Cada um vai ter o primeiro encontro, o segundo encontro, seguindo toda essa fase. E, enquanto o pessoal vai vendo as dúvidas, vamos repassar, Paulino, todos os temas que vão ser vistos. Pode ser? Pode ser. Beleza, pessoal. Fase 1, infância. Começamos. Não, vamos falar das fases. Vamos falar, então, das fases. O nosso eu ia passar a agendinha completa. Então, mas o reviver é um ciclo de vivências sistêmicas. E a gente dividiu ele em 3 fases. Infância, vida adulta e maturidade. O que vem na infância, Gustavo? Dentro do primeiro grande tópico, raízes e renascimento, uma jornada intrauterina. Segundo encontro, renascendo, resgatando a essência do sagrado feminino. Na sequência, ressignificando o masculino, honrando a jornada do homem. Depois, raízes familiares, explorando a ordem e a dinâmica familiar. E encerrando a infância, educando além das limitações, desconstruindo lealdades familiares. Perfeito. Vamos fazer o ping-pong na vida adulta, porque na vida adulta a gente não consegue ter esse pique todo. Eu falo uma e você fala outra, Gustavo. Combinados. Olá, mundo. Adolescente interior. Sonhos, aprendizados e escolhas. Encontro 2 da vida adulta. Uma nova relação com o dinheiro. Equilíbrio e merecimento. Encontro 3 da vida adulta. Meu trabalho, minha vida, lealdades e liberações familiares. Esse título eu tinha pensado em Minha Casa, Minha Vida, mas depois realmente é o mesmo nome do livro do Beth. Isso aí. Quarto encontro. Retrato de família. Meu lugar na família atual. Eu estou vendo as mensagens que estão chegando aqui também. Quinto encontro da fase 2, vida adulta, laços, despedidas e novos começos, explorando os ciclos dos relacionamentos. E chegamos na maturidade, terceira fase. Sendo o primeiro encontro da maturidade, caminhando entre emoções e razões, a jornada da maturidade.
Segundo encontro, saúde e doença, explorando as dinâmicas familiares. O assunto ficou bem sério, hein? Terceiro encontro, honrando o luto, celebrando a vida. Quarto encontro, caminhos do legado, construindo pontes para o futuro. E colocando a cereja no final, reencontro com a essência em busca de novos horizontes. Percebam, pessoal, não é um fim. A gente chega no final e parte para quê? Para um recomeço. Gente, gratidão demais por fazer parte da nossa live hoje. Todos esses temas vão ficar no descritivo da live. Compartilha, manda para alguém que precisa entender um pouco desse movimento sistêmico. Avisa que está chegando na segunda-feira. Então, se não conseguiu fazer essas mensagens, no almoço de Páscoa, na conversa da família no final de semana, fala desse movimento, porque dá para comprar o passe até mesmo no dia do evento, ok? Gratidão, meu amigo, foi muito bom. Paulino, e a perspectiva está bem interessante mesmo, porque essa questão da troca das vivências, né, as experiências dos participantes, como a gente cresce também com as histórias, vai ser bonito. Perfeito. Boa noite, gente. Pessoal, Gratidão. até mais. Informações ali no descritivo. A gente vai reforçando também todos os contatos, formas de pagamento, etc., no nosso grupo de WhatsApp. Quem ainda não está lá, dá uma olhadinha ali na bio do Instagram, dá uma procurada nas informações que nos encontra. O pacote completo, além de poder acertar com a gente no parcelamento, a gente vai fazer a opção de adquirir pela Hotmart também, para ter a opção de cartão de crédito, para quem achar mais cômodo. E tudo isso vai estar bem explicadinho. Entre em contato, passem adiante, tragam para o movimento sistêmico aquelas pessoas que ficam naquele meio de caminho. Não, eu ouvi falar, mas eu não sei, mas esse é um encontro que vai ser muito bom muito para esse perfil também, de quem quer dar um primeiro passo em direção às constelações. Obrigado novamente a presença de todos e nos vemos na segunda-feira. Isso. Até.